Olá, notícia e informação da região. Os destaques do site e da edição impressa do Jornal NH você acompanha a partir de agora. Hoje é terça-feira, dia 7 de julho. O NH News está no ar. E começamos destacando algumas das principais notícias do site do Jornal NH. Em São Paulo, mulher morre após passar por procedimentos estéticos. Polícia de Sapiranga investiga a morte de homem que teve lesões graves na cabeça e também nos braços. Gastos com viagens de vereadores da região já passam de R$250 mil. Jovem encontrado queimado teria sido ameaçado por roubos. E ainda, começam as vendas dos cartões para o chá do Santuário das Mães. O foco agora é o cenário político nacional. Nesta segunda-feira, o governo federal encaminhou ao Congresso uma medida provisória que cria o Programa de Proteção ao Emprego, o PPE. O objetivo do projeto é estimular a permanência dos trabalhadores em empresas que estão passando por dificuldades financeiras temporárias. Veja a explicação dos ministros sobre estas propostas. Olha, esse é um programa que já é adotado, esse tipo de programa já é adotado em vários países do mundo. Ele contribui para uma solução progressiva, uma solução que preserva os interesses dos trabalhadores, do governo e das próprias empresas em momentos de redução do nível de atividade. Então ele permite que uma empresa que eventualmente esteja enfrentando um período temporário de redução de vendas, de produção, faça um acordo com seus empregados de redução de jornada de trabalho e redução de salários, preservando o vínculo empregatício por algum tempo, por alguns meses ou no máximo até um ano, até que a economia se recupere. E para que isso também seja possível, o governo contribui com uma parte da redução salarial é compensada pelo governo. E apesar desse gasto que o governo tem, o efeito final desse programa é efeito positivo, porque ao invés do trabalhador ser demitido, ele continua empregado, ele continua pagando contribuição para a Previdência Social, continua pagando contribuição para a FGTS, continua pagando imposto de renda. Quando nós consideramos todos esses fatores como um todo, esse programa reduz o gasto do governo. O gasto que o governo teria se esse programa não existisse, que aí o governo teria que pagar o seguro-desemprego e perderia todas as receitas de contribuição social e de imposto de renda. Nós queremos com esse programa assegurar a manutenção do nível de emprego. De que forma? Permitindo que, por conta de situação de baixo nível de produção e de vendas, as empresas possam reduzir a jornada de trabalho em até 30%, e uma redução proporcional ao salário de até 30%. O governo, e esta é a novidade, complementa a metade da redução desse salário, até um limite de R$900. Isso significa dizer que um trabalhador que recebe até R$6 mil terá, caso tenha uma redução de 30% do seu salário, 85% da remuneração garantida. É um esforço importante para assegurar o nível de emprego. Por quê? Porque durante o período de adesão, as empresas não poderão demitir este trabalhador. É mais inteligente, investirmos recursos na preservação do emprego do que financiarmos uma situação indesejável, que é o desemprego. E os bons resultados já obtidos pelas empresas da região na Francal, que teve início nesta segunda-feira em São Paulo, é o tema do comentário de hoje da editora de negócios Francine Natasha. Olá, o assunto da semana não poderia ser outro senão o setor calçadista. Isso porque, como eu comentei na semana passada, hoje, essa semana, está sendo de Francal. Desde ontem, segunda-feira, começou mais uma feira calçadista em São Paulo, desta vez para mostrar as novidades da indústria calçadista para a primavera e para o verão de 2016. E nossas empresas aqui da nossa região estão lá em São Paulo e o melhor, estão fazendo bons negócios. O estande coletivo do Rio Grande do Sul chamou atenção já no primeiro dia. Em compensação a 2014, as empresas que participam do estande coletivo já venderam mais de R$90 mil em comparação com o primeiro dia do ano passado. E olha que desta vez o estande coletivo do Rio Grande do Sul tem menos empresas integrantes participantes. Todos estão aqui no Vale torcendo para que essa feira calçadista, para que essa Francal seja realmente de retomada de negócios e deixe a crise um pouco de stand-by. Mais sobre o mundo dos negócios você pode conferir aqui no site do Jornal NH ou também nas páginas impressas do teu jornal. Mais informações sobre essa feira eu trago no comentário de quinta-feira. Até mais! Uma bela iniciativa sobre 4 rodas. Conheça a Combina.
Uma estratégia divertida para estimular a leitura que passou por uma escola de Morro Reuter nesta terça-feira. A Escola Estadual João Wagner de Morro Reuter recebeu uma visita especial na tarde desta terça-feira. É a Combina, um projeto que busca incentivar a leitura com brincadeiras, jogos e arte. Trata-se de uma Kombi que traz para as escolas e instituições leitura e brincadeiras. E esse projeto foi criado pela escritora Cristina Dias. O projeto Combina, ele inclui esse conceito de artes integradas. É uma Kombi que anda por aí para contemplar os projetos de leitura que as escolas fazem, né? Como essa escala aqui, eu fui convidada pela Carla Chamorro para fazer isso. Eles começaram com a leitura e a Combina vem culminar esse projeto, né? Então a gente viu aqui esse espaço de integração em torno do livro, mas que traz outras linguagens e outras artes para favorecer e para legitimar esse projeto que já existe dentro das escolas. Então, a gente tem brincadeiras da cultura popular, atividades de artes visuais, um mini museu com a obra da Clara Pechansky para ser explorado e todo o contexto interativo que a Combina propõe. Amo esse livro, amo, vejo o livro, abraço o livro, sou uma pessoa encantada e apaixonada pelo meu livro. Virei escritora porque eu amo livros. Não. O que eu preciso? Escrever. Então tá. Depois de uma terça-feira chuvosa, a instabilidade deve persistir no estado também nesta quarta-feira. Veja com a Juliana Flor como fica o tempo na sua região amanhã. Olá! A quarta-feira no estado será de nebulosidade e de chuva ao longo do dia. Muitas nuvens e 90% de chance de chuva estão na previsão para o Vale dos Sinos. Os termômetros marcam entre 12 e 19 graus. O Vale do Paranhana também terá clima chuvoso. A mínima será de 15 e a máxima de 18 graus. Chuva periódica no Vale do Caí. A temperatura varia entre 13 e 18 graus. Para a região das Hortênsias também está marcando chuva. A mínima será de 9 e a máxima de 12 graus. O litoral norte terá tempo instável. Os termômetros marcam entre 15 e 18 graus. Muitas nuvens e chuva ao longo do dia estão previstas para o Vale do Gravataí. A temperatura varia entre 13 e 18 graus. E uma boa notícia, a partir desta quarta-feira a chuva deve dar uma trégua. Tenha uma ótima quarta-feira e até mais. Uma escola municipal de Estância Velha tem estimulado seus pequenos alunos a descobrirem que o céu não é o limite. Veja só. A criançada da turminha do pré da Escola Municipal de Educação Infantil Flores do Campo de Estância Velha está animada com o projeto O Céu Não É o Limite. Eles já fizeram uma pipa, vão aprender o segredo dos balões e nesta semana estão aprendendo para que servem as birutas. Na manhã desta terça-feira, eles fizeram um experimento com um ventilador, já que estava chovendo e não tinha vento. Cada família ajudou seu baixinho a produzir o instrumento que auxilia os aviões a saberem a direção do vento. Uma cachaçaria de Ivoti, fundada em 1948, agora terá 2 de seus produtos licenciados pela Playboy. A novidade destaca a superação da marca do Vale dos Sinos em tempos de crise. A Weber House, localizada em Ivoti, é licenciada pela Playboy para produzir e comercializar cachaças com a marca que chama a atenção pelo logotipo de coelho, conhecido em todo o mundo. São 2 cachaças, a Silver e Premium, que serão comercializadas no mercado nacional através da Weber House e no mercado internacional pela importadora Global Traders. O diretor da cachaçaria, Evandro Weber, diz que a negociação começou em novembro de 2014. O contrato foi assinado em março deste ano e, neste mês de julho, a Playboy nomeou a empresa para comercializar a marca no Brasil.
Para exportação, acrescentou Weber, a cachaça gaúcha irá para todos os países, com exceção da Argentina. Olha, o processo da Playboy foi uma oportunidade que durou bastante tempo, quase 6 meses, né? Mas uma das coisas assim, que a gente pode falar que foi uma oportunidade para esse tempo de crise que nós temos. É uma das inovações que a gente está fazendo justamente para não sentir tanta crise. Então nós somos a única cachaça licenciada para o mundo inteiro para se vender essa cachaça. Então eu acho que isso é uma oportunidade grande que nós obtivemos por eles, né? A terça-feira foi de atividades físicas para os alunos das escolas de educação infantil de Sapiranga. Os jogos recreativos também estimularam a interação entre os estudantes do município. Sala de aula que nada. Nesta terça-feira foi dia das crianças da educação infantil de Sapiranga deixarem os poucos metros quadrados para trás e se aventurarem na imensidão, pelo menos aos olhos delas, de um ginásio municipal, o Nenezão. Cerca de 2.000 crianças, metade em cada turno, participaram dos Jogos Recreativos das Escolas Municipais de Educação Infantil, as EMEIs, que seguem nesta quarta-feira a partir das 7h30. À tarde, as atividades se iniciam às 13h30. Os Jogos Recreativos fazem parte dos Jogos Escolares de Sapiranga, que estão na sua 22ª edição e tiveram a solenidade de abertura em 8 de maio. A programação vai até 23 de setembro e participam cerca de 5.000 estudantes das escolas das 3 redes de ensino de Sapiranga. E hoje é dia de conferir as novidades dos bastidores das telonas. Misael Lima e Karina Sgarbi trazem algumas notícias da 7ª Arte com pré-estreia Drops. Olá, começa agora mais um pré-estreia Drops, o seu espaço sobre cinema no Web TV do Jornal NH. Bom, e a gente começa falando sobre o filme que mais rapidamente ultrapassou a marca de $1 bilhão em todo o mundo e agora também entrou para o top 5 dos filmes mais rentáveis de toda a história do cinema. A gente está falando, é claro, de Jurassic World, o Mundo dos Dinossauros, que ainda está em cartaz e, portanto, pode subir mais posições nesse ranking. O filme está atrás apenas de Velozes e Furiosos 7, Os Vingadores, The Avengers, Titanic e Avatar. E claro, como eu disse, ele continua em cartaz, então a possibilidade de subir ainda algumas posições nesse ranking, talvez chegar na briga aí pelo top 3, é bem possível que aconteça. É bem possível, não é? Ainda mais que o filme está tendo um bom desempenho nas bilheterias. Novamente, essa semana ele fez uma boa bilheteria, em torno de 20 milhões, mais ou menos, de dólares. Então, sim, Jurassic World ainda tem espaço para crescer e vai bater de frente aí. Não vai passar Avatar, é bem provável que ele passe Avatar, ou mesmo Titanic, que tem uma bilheteria muito alta ainda. Mas tá lá na briga e tá muito bem, conseguiu se pagar e com certeza vai garantir as franquias pro futuro. E Peter Jackson, o diretor da exologia do Senhor dos Anéis, já que ele fez além dos 3 Senhores dos Anéis também os 3 Hobbits, ele não tem mais o que fazer, mas ele gosta de brincar com a ideia de que ele é um orc ou algum personagem da Terra-média, porque na casa dele ele fez uma mansão baseada nas histórias de Tolkien. Ele fez no porão da sua casa vamos dizer assim, como é que é? Não é uma simologia, mas ele fez uma versão do Bolsão, que é a casa do Hobbit no primeiro filme, e também no primeiro filme do Senhor dos Anéis, no porão da sua casa. Então, tem túneis subterrâneos, tem ruínas de castelo, tem caveiras, tem um buraco onde o Hobbit pode se esconder também, enfim, é um paraíso. É paraíso pro nerd e principalmente pro fã de Senhor dos Anéis. E que, claro, com os rios de dinheiro que ele tinha, ele conseguiu Foi fácil de fazer, né? E ele ainda tem convidados famosos, como Steven Spielberg, George Lucas e até o Danny DeVito, que são amigos deles e vão lá se divertir com ele. Bom, quem não queria ser amigo do Peter Jackson numa hora dessas? Quem não queria ser o Peter Jackson numa hora dessas, também. Né? Bom, e falando de outro sucesso, dessa vez de Frozen, que é uma animação super fofa, que vendeu pra caramba, e até hoje as crianças adoram. E é uma das maiores bilheterias também. Uma das maiores bilheterias também. Esse sucesso que o filme fez promete ficar por muito tempo aí, mesmo depois de ter uma sequência que já foi até anunciada. Isso porque nos Estados Unidos tem muitos bebês que estão sendo registrados com o nome de Elsa. Por enquanto, pelo menos 1.131 crianças foram registradas com esse nome, que é uma das protagonistas do filme. A outra protagonista, que é a Anna, não tem tido tanta notoriedade assim. Mas o Olaf, que é o bonequinho de neve,
e também o Christoph somam juntos 54 registros, ou seja, os papais e as mamães dos Estados Unidos estão gostando mesmo da produção e querendo que ela continue por muito tempo aí nas vidas deles, né? Isso aconteceu também na série do Game of Thrones, logo que ela estourou, Daenerys Targaryen, que é uma das personagens, era um dos nomes que mais eram dados para criança naquela época, então tem toda essa questão da cultura pop aí se envolvendo na vida das pessoas. Exatamente. Pra gente finalizar, Ghostbusters, o remake não, a continuação que vai ter protagonistas femininas, escalou um elenco de homens que vão também participar da sequência. O único nome mais famoso dessa história é o Andy Garcia, que entre outros papéis fez o Poderoso Chefão Parte 3. E além deles, bom, eles se juntam ao elenco principal de mulheres, que vão ser as Caça-Fantasmas, que tem a Melissa McCarthy, a Kristen Wiig, a Leslie Jones e a Kate McKinnon. Além disso, o Thor, o Chris Hemsworth, vai fazer um papel nesse filme e, bem curioso, ele vai ser o secretário das Ghostbusters, das Caça-Fantasmas. Então tá aí o cara que é o Thor, que é um cara, né, fortão... Lindo, vamos falar a verdade. Fortão e loiro, eu vou dizer, pra não dizer lindo. Mas é um cara que tem uma presença muito forte nos filmes da Marvel, e como Thor, e que vai ser o secretário delas. Já é uma piada pronta. Não, quem quiser conferir o filme tem que esperar até 21 de julho do ano que vem. Tem pouco tempo até. É isso aí. Pra pessoa se aguentar. Bom, esse foi o Pré-Estreia Drops. A gente volta na próxima terça-feira aqui dentro do NH News. E na quinta-feira você tem o Pré-Estreia com as principais estreias da semana no cinema. Até mais! Bem, assim nós encerramos a edição de hoje do NH News. Mas continue conosco acompanhando as novidades na região, no país e no mundo, pelo site e também pelas nossas redes sociais. Participe pelo Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp. Nos vemos amanhã com mais informação. Boa noite, tchau, tchau.